Hoje tem café? Tem café? Hoje tem café? Pode. Tem café? Tem café? Pode. 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 Café? Pode. Café? Quer café? Muito bem, muito bem, muito bem! Estamos começando mais um Pod Café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e neste episódio ninguém tem vírus de estimação. Vamos que vamos! Aqui é Guilherme Gomes da Access Software e hoje eu só saio daqui com cupom de desconto. Aqui é Diogo Junqueira, VP da Access Software, e para nós é um prazer receber a nossa convidada de hoje. É uma honra muito grande ter ela aqui conosco. Vou deixar ela mesma se apresentar. Bom, vamos lá, sou Cláudia Marquesani, sou CEO da Pets. Cupom de desconto queria muito dar, mas meu salário já é quase um escambo. Eu tenho 3 gatos, um cachorro. Então eu diria pra você que eu trabalho no lugar certo, entendeu? Fora todos os desafios de tecnologia, tem desafio de sobrar um pouquinho no final do mês pra mim, porque o resto é pros bichos. Então, o Gomes fala assim porque ele tem 14 gatos, uns 15 cachorros, e a esposa do Gomes, ele ainda cuida de todos os cachorros. Passou na porta da casa dele, não importa, ele cuida. Ele literalmente, ele põe comida lá de fora, cara. É uma coisa mais bonitinha que a tem. A gente precisa conversar, então. Não, coisa mais bonitinha não, isso é preocupante. Você não pode esquecer dos peixes, pô. Os peixes também comem. Tem E eu os compro peixes. tudo na Pets. Tudo na Pets. Deixa super sensível. Ó, vou te falar que tem vaga em TI. Se você quiser, a gente pode fazer 2 experimentos. Inclusive, os ouvintes aqui quiserem saber onde é que é a casa do Gomes, na casa que vocês passarem, tiver 2 bacias na porta, uma de água, outra de comida, de ração pros... É ali que o Gomes mora. Ela, não tem dúvida. exatamente. Bonitinha, gostei. É isso aí. Cláudia, cara, eu queria te falar, é um prazer muito grande ter a gente com você aqui no Pod Café da TI. E assim, eu queria que você começasse falando um pouco, né? Como é que o bichinho da TI te encontrou, a TI te encontrou, você encontrou a TI, como é que começou a carreira da Cláudia Marquesani, hoje CIO da Pets, mas já passou por grandes empresas, né, vários cargos. Eu queria que você contasse um pouco da sua história para os nossos ouvintes, que eu tenho certeza que pode inspirar muita gente. Bom, eu já vou avisar logo que vocês vão perceber que a gente sai de Minas, mas Minas não sai da gente. Aí, então vocês vão perceber meu sotaque. A gente é tudo de Goiás aqui, tirando o Mr. Anderson, que é carioca. Então, sotaque parecido. Reparo. Já botei reparo, então pronto. Já botei reparo. Bom, eu sou de uma cidade super pequena, chamada Monte Santo de Minas. Então ela tinha 20 mil habitantes até uns anos atrás, não sei como está hoje. E fica do lado de Mococa, sabe? Do leite da vaquinha. Sei. Sim. Famoso. Já é divisa com São Paulo, mas a gente tem o sotaque meio puxado ainda. E eu acho que ali naquela cidade eu tinha pouca opção, né? Eu tinha 2 caminhos ali para seguir. Eu ia ser babá ou eu ia ser comerciante. Tinha a opção de ser professora também, minha irmã é professora. E são, né, profissões maravilhosas, mas Claro. eu queria seguir carreira, né, numa área diferenciada. Eu ficava brincando de carimbar, se eu soubesse, né, o que é carimbar e assinar papel, né? Mas eu ficava brincando naquela época e tudo mais. E comecei aqui. Lembra desse caderninho de resposta que você respondia o que você queria ser? É da época de vocês, não? Não, Mr. Anderson. Da minha época. Da minha época. Da minha época também, Tive vários. Ouvintes mais da nossa idade, assim, intermediária, sabe? Eu falo que é meia fase, aquela idade meia fase, não lembrar. Né? Não, mas certeza. A piada recorrente aqui é que eu passei cabo em pirâmide. Não, Mr. Anderson é antigo. O projeto do Abaco escrevia. No caderninho, no começo, eu escrevia que queria ser astronauta, mas aí não deu, porque tive 7 graus de miopia. Ixi. E depois comecei a escrever que queria ser jornalista, que sempre gostei muito de ler, de escrever e tudo mais. E ali falei que ia ser jornalista. E aquilo ali a minha mãe queria sumir quando eu falava que queria ser jornalista.
Mesmo? Acho que a minha Por mãe quê, soubesse ué? que eu ia estar algumas décadas depois gravando podcast. Pois é, né? Gravando podcast e já dando um spoiler aqui, Beverly sendo coautora de um livro também, né? Pois é. Então, eu nunca pensei em tecnologia, mas o que aconteceu? Eu enxergava como uma oportunidade. Então, eu estava na 8ª série, 9º ano hoje, né? Foi uma escola lá dar uma palestra sobre um curso técnico que era de informática industrial, que é mais ou menos uma mecatrônica hoje. Legal. E aí eu não sabia nem o que era computador, né? Mas eu olhei para aquilo e falei, é isso aqui que vai me tirar daqui. Né? Isso aqui que vai me dar, né? Que vai me dar um futuro de carreira e tudo mais. E ali pedi para minha mãe não sabia nem o que era computador, nunca tinha visto um computador, gente. Nada. Imagina. Não sabia o que era. Pedi para minha mãe me olhou como se tivesse 2 cabeças, né? Um ET, imagina, uma mulher, né? Indo estudar tecnologia e tal, sabia nem o que era. Meu pai era mecânico. Então eu sempre gostei de investigar problema, enfiava debaixo do caminhão com meu pai, sujava de graxa, desmontava peças. Então um pouco ali da inspiração e mentoria, né, desse mundo mais técnico veio do meu pai. Mas nenhum dos dois incentivou e o meu irmão, né, na época, meu irmão falou, não, deixa ela ir, deixa ela estudar, é uma área que vai crescer muito e tal. Meu irmão é 9 anos mais velho que eu e minha irmã 14. Então eu sou bem temporona, né? Não fui nada planejado. Foi a capa do Tachi. da raiz. a última esperança do meu pai, entendeu? E aí foi assim que eu entrei na área de tecnologia. Ó, vocês viram que mas faz parte. tá Gravação com a Pets, não tem como. Pets tem que entrar. Vocês viram que não é mentira, é um cachorro e 3 gatos. Peraí. A gente pode fazer mais até, viu? Meu cachorro chama Timão, gente. Porque eu sou Timão, então, eu quero... Você manda a foto dele também, que a gente bota ele como participante do episódio. Né? Botar a carinha do Timão lá. Ele junto. Então foi isso. E assim, depois que meu irmão fez toda aquela campanha de patrocínio para mim, meus pais deixaram. Eles não acreditavam, eu acho que eu fosse passar no vestibulinho. E passei. Só que eu passei, ó o perrengue da pessoa, né? Eu passei e o colégio era período integral. E eles falaram, não, você não vai. Eu falei, não, mas eu preciso ir, porque agora eu passei, quero estudar e tal. E eles, não, você não pode ir. Eu falei, não tem problema, eu moro no convento. Aí arrumei um pensionato de freira. Nossa. E morei. Uau! Pensa. E morei os 3 anos do colégio técnico num pensionato de freira. Fiz tudo que vocês imaginarem da igreja católica. Imagina, com certeza. Para poder estudar. Caramba! Catecismo, crisma, tudo que vocês imaginam. Não, peraí. E que ideia brilhante! Foi. Que ideia! Eu nunca vi ninguém contornar a página de um jeito tão genial. Não, é pro conversa. Acabou. Foi na profissão certa, fiz solução de problema. Genial. E aí eles me deixaram, né, para morar no convento e foi assim que eu concluí o colégio técnico. Sensacional. Mas assim, continuando um pouquinho a história, só para vocês terem uma ideia, como que eu não tinha desistido de fazer jornalismo ainda. Eu estava numa sala com 37 meninos e 3 meninas. Então, assim, era legal, porque você pedia um house, vinha 39 house na sua mesa. Então, assim, esse negócio que o povo fala que é sofrimento, não é tudo sofrimento. Temos vantagens, né? Não tem muita parte boa. E aí, só que eu ainda continuava dizendo que queria fazer jornalismo, enfim. E dessas meninas, eu acho que uma, junto comigo, continuou na carreira de TI. E aí, depois eu conto um pouquinho como é que eu persisti na carreira. Vai para a próxima pergunta aí pra gente continuar. Não, aí a próxima já pode ir contando que eu tô. A gente Como você persistiu na carreira? Eu já quer saber, não interrompe não. Bom, resumo. Aí o que aconteceu? Aí comecei a fazer um cursinho, ainda no colégio técnico, né? Comecei a fazer um cursinho para passar na faculdade de jornalismo, né? Então eu comprei tudo quanto é livro, e era aquilo ali, ó. Quero fazer jornalismo. Só que a minha mãe, isso eu tinha 16 anos, gente. Eu formei novinha, assim, no colégio técnico. E a minha mãe, ela tinha muito medo de eu virar jornalista por causa desses programas de jornalismo policial, sabe? Ela achava que eu ia tomar tiro. Então, eu falava, mãe, não, eu gosto de jornalismo escrito, tal, quero fazer redação e etc. E nada. Bom, aí, olha as coisas da vida, né? Como a vida te bota em caminhos esquisitos. Eu prestei vestibular
E passei da primeira fase, o vestibular. No dia da segunda fase do vestibular, minha mãe faleceu. Eu estava Nossa. no velório da minha mãe. Então eu perdi a minha mãe, eu tinha 16 anos. Isso foi no dia da segunda fase. E ali, gente, quando a mãe da gente morre, eu acho que, né, o ouvinte que sabe, o podcast é para assunto, né, divertido e tudo mais, mas o ouvinte sabe que quando a gente perde alguém, o negócio fica suspenso. Imagina um adolescente, Não um tem adolescente como, cheio de é. sonho, né? Em toda a época de tomada de decisão, eu parei tudo. Não tem como, Comecei a fazer inevitável. estágio ali do colégio técnico, que era o que tinha para acabar, né? Tentei dar todo o suporte, porque daí só sobrou meu pai para mim ali, né? Você desvia todas as atenções ali pro seu pai. Com certeza. E parei um ano da minha vida. Só que ainda no colégio eu tinha que fazer estágio e eu fiz um monte de currículo e mandei para as empresas. E um ano depois, a Brahma, a antiga Brahma, me chamou, né, para fazer uma entrevista. Isso um ano depois. A minha mãe faleceu em janeiro, isso já era dezembro do mesmo ano, mais ou menos. Legal. E ali eu fiz a entrevista, tive a sorte de ser uma mulher que estava me entrevistando, então ela já me olhou com aquela cara de coleguinha, né? Perguntou o que eu high sabia, five. falei, exato. Perguntou o que eu sabia, falei absolutamente nada. Mas estou disposta, e é verdade, tá? É, E quero estou disposta aprender. a aprender absolutamente tudo, porque o curso que eu fiz não era um curso para ser field, que era o que eu seria lá, né? Técnica de campo. Era um curso de informática industrial, eu sabia mexer com torno, com sensor, eram outras coisas, né? Era Claro. muito mais voltado para mim. E ela falou, você está disposta a aprender, então vamos lá. E aí, comecei na área de tecnologia e não parei nunca mais. Sensacional. Então eu Foi falo assim que a você entrou. tecnologia, ela me encontrou, mas eu abracei na hora que tinha. Na hora certa, exato. E assim, você já. A hora que você olhou aquela máquina lá e falou, é isso aqui que vai me tirar daqui, você já tinha uma visão ali do caminho que você precisava percorrer, né? Que realmente, eu também tive na cidade interior, o Gomes a mesma coisa, e tem essa experiência em comum. E muitas vezes, para sair da cidade pequena, realmente, não é simples, né? O caminho a gente tem que encontrar algumas maneiras, porque senão você vai ser sempre aquele ciclo que às vezes É as um pessoas... ciclo. Fica lá. Não, né? e eu Você vê gosto de muitos cidade amigos. interior, porque eu sou de uma cidade próximo da cidade da Cláudia. Eu sou de São João da Boa Vista, que é ali perto, ali no sul de Ô, Minas. louco, ali. meu irmão fez direito lá, meu irmão. Minha mãe é de Guaxupé, que é do lado de... Meu irmão trabalhou lá, meu irmão fez de direito Minas. lá e depois mais tarde foi promotor. Então, eu sou do interior e hoje eu moro em Morrinhos, no interior do Goiás. Então, assim... Gosto de interior. Mas eu gosto demais da minha cidade. Eu queria só formar carreira, Claro. né? Eu sabia que ali eu tinha pouca oportunidade. Seria mas, não, mais- mas E acabou sou começando na apaixonada por Brahma, olha que coisa louca, né? que legal. Comecei cara. na Brahma. Você mas falou que super teu escola. salário fica de escambo aí na Pet, se não fosse o meu caso, meu salário fica de escambo na Brahma. Aí, Não sou meu, né, meus queridos colegas de Com podcast. certeza. eu prefiro não comentar sobre isso. Meu médico me proibiu, então eu tô tranquilo. Eu iria ter que trabalhar devendo, eu acho. Entendeu? Eu tenho que fazer hora extra. E, Cláudia, agora como CIO, né? Primeiro, assim, CIO, uma mulher líder, símbolo para várias outras. Você tá aí na frente de vários movimentos, assim, que eu acho importantíssimo, né? Até porque você veio e vivenciou isso, viu que desde lá de trás, quando você começou, você já era minoria e ainda é a minoria, né? Se a gente pensar, ainda é muito desbalanceada a questão de homem e mulher. Primeiro, eu quero que você fale pra gente desse quesito, né? E como é que é um dia a dia de uma CIO, de uma empresa tão importante e renomada como a Pets? Eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes conhecem a Pets. Se tem um pet com certeza deve ser cliente, eu já deve ter comprado online ou numa loja. E se não tem um pet por pessoa, não deve ser. Não, tô brincando. Tô brincando, eu sei que tem gente que tem alergia, tirando esses, né? Não, mas o você pode resto ter um não. peixe. Um peixe, por exemplo, não vai te dar alergia. Mas só pra não polemizar, assim, cara, como é que é o dia a dia aí, realmente, lidar com essas 1 milhão de coisas que eu vejo no seu LinkedIn que você consegue fazer e mais ser CIO de uma grande empresa. Eu fico impressionado cada vez que eu vejo quanta coisa você consegue fazer ao mesmo tempo. Eu falei para os meninos, cara, eu não sei, ela não deve dormir. A hora que ela tiver, vai ser que ela faz muita coisa ao mesmo tempo. Você não é o primeiro que me fala isso, não, mas é quando as meninas, né, aí mesmo os meninos me perguntam como é que você dá conta, eu falo que eu não dou.
né? Que eu tenho pessoas que me ajudam e tem sempre um pratinho que cai eu pro lado de lá ou pro lado de cá. Né? Acho que a realidade que a gente vê nas redes sociais não é a realidade do esforço que você tem, de toda a logística que você tem que montar com o filho, com o marido, com estudar e tudo mais. Eu aprendi a otimizar meu tempo. Eu acho que quando você quer fazer um negócio, você consegue fazer. Então, eu sempre faço uma lista das coisas que eu tenho que fazer. Depois eu vou mostrar a listinha aqui da última submissão ali do meu mestrado, que é... E eu sou analógica, tá, gente? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Dá para ver? Dá. Sensacional. Eu sou completamente analógica. Então, assim, é uma listinha e eu vou fazendo como se fosse um checklist mesmo e vou riscando. Mas, assim, dividindo, né, a resposta por partes, sobre ser minoria, eu acho que eu nunca pensei na minoria, sabe? Eu sempre achei que competência não tinha gênero e eu não era muito consciente com relação a esse tema. Eu pensava na qualidade de serviço que eu tinha que entregar e eu pensava que eu tinha que levantar da cama para fazer diferente do que já tinham feito, né, até aquele momento. Porque se fosse para levantar da cama, mesmo quando eu era lá Field, no meu primeiro desafio lá na Abramo, se fosse para levantar da cama para arrumar computador, eu não ia levantar. Para quê? Né? Que valor agregado que tinha. Então, eu pensava em outras formas de arrumar o computador e de gerar valor agregado. Né? Como é que eu vou arrumar para não dar problema mais? Então, eu vejo esses meninos que estão começando hoje em tecnologia, a primeira coisa que eu falo, o que você está fazendo de diferente? Né? E diferente não são grandes inovações, não é abrir uma startup, não é nada disso. O que você está fazendo, né, dentro da tua responsabilidade ali, que é o que ninguém fez até hoje, né, que é a tua máxima competência. Como meu filho fala, eu estou fazendo o meu melhor. Qual que é o seu melhor? Né? Você levanta da cama para fazer o seu melhor ou você levanta da cama só para arrumar computador? E eu acho que apesar de ser minoria, e a gente tem as nossas dificuldades, que quanto mais madura você fica, mais você estuda sobre o tema, mais você entende, e hoje eu entendo um pouco mais, eu nunca coloquei isso na frente. Então, eu nunca me comportei ou me portei, né, em posição de feminista ou qualquer outra coisa, né, apesar que eu acho que as feministas tiveram um papel importante, por isso que eu estou aqui hoje. Né, mas nunca fiz pregação bélica, né, sobre o movimento. Eu sempre foi muito natural, foi muito na base da qualidade do serviço, de entregas e tudo mais. Sensacional essa maneira sua de pensar, cara. Eu acho que até vale na hora de sair um corte, porque, pô, o que eu fazer a mesma coisa, fazer de um jeito diferente, entregar a sua responsabilidade, o seu entregável de forma diferente, é uma maneira, e eu acho que realmente você falar isso pros jovens que estão começando aqui, eu acho que é uma mensagem importantíssima que já vi o pessoal que tá ouvindo aqui do Pod Café logo no início já pode tirar, cara. Como você pode entregar as suas responsabilidades de uma forma diferente. Isso aí eu acho que marcou, que pra mim, eu acho que vou utilizar muitas vezes. Se você me permite, viu, Cláudia? Eu vou te quibar muitas vezes. E vou te citar, vou te dar créditos. Não nada, licença poética. Então assim, eu acho que... Então, por exemplo, eu trabalhei em empresa de agronegócio, cara, fazia um rabo de cavalo, botava uma camiseta preta, uma calça jeans, uma bota, e eu ia pro meio dos armazéns, que era no meio de aldeia indígena. Que eu tinha equipe lá, e eu sabia que a equipe de lá precisava conhecer o líder, precisava saber que eles eram vistos, né? Então, mais ou menos essa sempre foi a minha postura. Com o tempo, como eu disse para vocês, você vai ficando mais maduro, você vai entendendo um pouco mais os desafios das mulheres. E quanto mais você sobe, mais difícil fica de subir. Isso é claro, né? Tem estudos que falam sobre isso e tudo mais. E aí, duas coisas. É colocar realmente, né, a qualidade do trabalho na frente, que eu acho que é importante. E o segundo é você sempre se sentir, né, prejudicado de alguma forma, é você não fingir que não viu. Eu acho que as mulheres têm muito isso, né, de fingir que não viu, de achar que está tudo bem e tudo mais, e não apontar. Então, esses dias eu estava, né, um tempo atrás, eu fiz um podcast com uma pessoa de tecnologia, uma mulher de tecnologia muito mais experiente que eu, fantástico, um sucesso total, e ela falou, eu só cheguei até aqui porque eu ignorei muita coisa e eu não reclamei de muita coisa que aconteceu no caminho. Hoje eu já tenho mais postura e mais consciência quando acontece comigo, eu falo, né, algum tipo de preconceito, algum tipo de interrupção numa reunião, isso acontece muito. Aí acabou a reunião, lógico que eu não falo no meio de todo mundo, mas acabou a reunião, eu chamo o fulano e falo, ô amigão, pô, você explicou o que eu estava explicando, né? Calma lá. Não é assim, né? E na hora eu explico de novo, como se a pessoa não tivesse dito nada. Só falar pra você que eu não gostei. Essas coisas acontecem. Tá certinho. Isso aí é uma maneira excelente de lidar. Que a gente tava conversando com a
a Cláudia, né? A Silvia do Elas Programa, editor, tirei. Eu confundi a Cláudia. Editor, eu estava conversando então com a Silvia do Movimento Elas Programa e ela comentou muitas vezes, cara, que em eventos, às vezes tem aquele cara chato lá que ficava fazendo perguntas só pra testar conhecimento. E ela viu isso muitas vezes e a gente às vezes não repara. E é interessante demais ter essa percepção de você ver, fala, pô, numa reunião o cara vai lá, vai falar o que eu ia falar e você, pô, continuou falando e depois chama ele. E eu acho que ter um amadurecimento também de poder chegar e falar, também vem muito com a questão da responsabilidade que você está dentro da empresa, né? Às vezes você chega na empresa, você acabou de chegar e você fica, com certeza a mulher às vezes fica sem jeito e sem como ter essa maneira de lidar com esse tipo de situação, né? Deve ser bem delicado esse tipo de coisa, né? É por isso que eu falo que você tem que conhecer, tem que estudar, e por isso que eu resolvi estudar sobre o tema, sabe? Eu acho que quando você estuda, fica mais fácil você abordar as pessoas e até você explicar para as meninas mais novas, essas meninas que vão ser questionadas, né? Primeiro responde, depois comenta, ó, você tá me perguntando, hein? Tá confiando agora em mim? Eu sempre fui muito na base da brincadeira, né? Nessa base de tentar contornar, mas enfim, eu acho que é um tema que a gente tem que ficar atento, que a gente tem que cuidar. Depois a gente pode falar mais sobre ele. Mas deixa eu falar mais no meu dia como CIO. Esses dias eu estava até lembrando disso, que é interessante, né? Quando eu assumi a parte de field lá da Ambev, isso eu estou falando quando eu tinha 19 anos, eu tenho 42. Né? Eu tinha 19, não, eu tinha 18. E eu tinha 18 recém-completos. 2 semanas depois, uma fibra rompeu, muito novinha. 2 semanas depois, uma fibra rompeu na fábrica e eu não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo. Eu não sabia nem onde eu estava. E aí, gente, eu acho que no final das contas, você tem que calçar o sapato das pessoas que você está ali para atender, né? E entender as pessoas. Eu falo que não tem usuário de tecnologia insatisfeito. Tem usuário de tecnologia que não foi comunicado adequadamente do que está acontecendo. E que se eles forem comunicados adequadamente, eles vão estar na sua, vamos dizer assim. Vão entender, está do seu lado. Grande parte dos problemas que a gente tem de tecnologia é porque a gente não explica o que está acontecendo, a gente não diz em quanto tempo vai recuperar, a gente não fala qual que é a nossa estratégia, a gente não conta o passado para que eles entendam, né? Porque, como dizia já o Homem-Aranha, né? Quanto mais você entende o passado, quanto mais você compreende o presente, mais fica fácil de você entender o passado. Com certeza. Né? Outra coisa que os profissionais de tecnologia fazem, eu falo que é político, né? Assumir mandato e falar mal de tudo que já foi feito, sendo que... Nossa, isso é muito política, né? Cara, nunca façam isso. Vamos reiinaugurar o que já está inaugurado isso aqui. Acontece demais. Vamos dizer que tá tudo ruim. É horroroso para a equipe que estava lá. Né? É feio demais, é horroroso para o próprio profissional, porque o mundo é uma bolinha, hoje aqui, amanhã não se sabe. Exatamente. E o mundo de tecnologia mais ainda. E é menor, né? Não, e a gente que vende, que tá vendendo software aqui, assim, acontece muito. O cara passou 1 ano implantando software, tá ali, pôs para rodar, e infelizmente, às vezes o cara saiu procurar algum outro desafio, aí entra um cara novo. Pô, o cara entra parece que embirrado com a solução. E aí o cara faz de tudo para falar assim, não, o investimento foi ruim, a solução não presta e tal. O negócio tá lá funcionando, rodando, mas o cara tá lá, procurando pelo em ovo. E assim, você não precisa do fracasso do outro para você fazer sucesso. Exatamente. Você só precisa continuar uma estratégia. Ou calibrar a estratégia. Eu falo assim, sabe o que é isso? Sabe o caso do... Todo profissional de tecnologia tinha que assistir esse filme. Sabe o caso do cara que desceu lá no Rio Hudson? Que tomou a decisão no momento, com as ferramentas que ele tinha no momento. Exatamente. E que todo mundo começou a julgar. É spoiler, dicas de spoiler, gente. Spoiler alert! Mas isso é história, né? História não tem spoiler. Ele tomou aquela decisão com o contexto que ele tinha no momento, com os recursos que ele tinha no momento, que não necessariamente são os recursos que você tem no momento e o contexto que você tem. Então, assim, acho que você tem que, primeira coisa, né, respeitar. Então, recém assumir a Pets, acho que eu estou 9 meses na Pets. Acho que respeitar a história de quem passou e construir em cima daquela história, porque é uma jornada, né? Então, não necessariamente negar tudo que já foi feito. Meu dia a dia, eu brinco que é a idade de cachorro, tão intenso quanto. 1 hora que vale por 7. Eu imagino. Deve ser bem assim, intenso. E por que eu contei a história lá da Ambev quando tinha caído tudo? Os desafios de tecnologia são sempre os mesmos, independente da posição que você está.
E se você se sente dono, você vai ter a mesma dor quando você é um cara do field que caiu lá e parou toda a fábrica, o faturamento parou. Aquilo ali não era responsabilidade direta minha, mas era meu. Você se né? sentiu E é a mesma responsável, dor, né? que é você se sentir responsável. Que é a mesma dor que eu sinto hoje quando eu tenho algum problema, ou como quando algum projeto não é entregue na velocidade que deveria ser. Então, eu acho que é você ter esse senso de dono de negócio. Então, eu gosto de estar muito próximo das lojas, eu visito as lojas, deixo meu telefone. Aí, esses dias, uma pessoa que trabalha comigo falou assim, Cláudia, você vai virar service desk? Eu falei assim, se alguém ligar no meu celular, é porque o resto da cadeia inteira não está funcionando. E eu vou escutar essa pessoa. Excelente approach, entendeu? Se chegar a ligar no seu celular, porque todo mundo que estava ali não está funcionando. Acontece, tá, gente? Acontece. Quanto mais próximo você estiver do negócio, quando você para ouvir, você tem insights assim que você não teria se você ficar sentado na tua cadeira num castelo de cristal. Eu acho que a profissão do CIO ela tem que mudar para uma profissão muito mais de campo. Ah, Cláudia, mas você não vai ser estratégica? Vou. Mas até para você desenhar a estratégia, você tem que ir para o campo e entender o que está acontecendo. Muitas vezes a gente não está cercado de pessoas que nos passam a realidade como deveria ser. Né? Então, faz parte de você montar um bom time e de você ir para campo com esse time para partir para o entendimento. Tá? Sempre está mais próximo do negócio. Em tudo que você está dizendo, eu vejo uma coisa que eu chamo de lei da abundância, sabe? Eu sempre disse que a gente nunca pode fazer aquilo que a gente é contratado para fazer. Né? Tem gente que só quer fazer, eu ganho para fazer isso, eu só faço isso. E esse é um pensamento que te torna cada vez menor, né? Então, assim, quanto mais abundante você é, quanto mais comprometido você é com aquilo que você está fazendo, quanto mais você se entrega, as coisas também se entregam a você, né? Então, existe um ciclo muito bonito que eu vejo em tudo que você faz. Isso é fantástico. Não tem como não ser abundante de volta para você no quão abundante você é se dedicando ao que você está fazendo. Eu falo que o universo devolve, né? Mas aí vira muita abraçação de árvore e eles vão falar que eu sou mística, mas eu não tô. Mas devolve, cara. Mas tudo que a gente planta, colhe. Não adianta, né? Não, mas eu não sou. Eu sou muito esforçada mesmo. Eu acho que eu colhi mais por conta do esforço e de realmente ter boa vontade de fazer as coisas, de querer fazer acontecer, do que qualquer outra coisa. Sabe por quê, gente? A gente não é. A gente está. Esse Todos nós. Então, não assim, importa onde. Eu vou ser CIO daqui 2, 3 anos? Até quando? Né, o mundo empresarial vai estar aberto para você. E até lá, o que você fez? Né? Qual foi a história que você construiu? Eu acho que esse é o principal mindset que a gente tem que ter. Então, eu vejo também o pessoal mais ansioso, né? Eu tenho filho de 19 anos ansioso, que já quer comprar Porsche, já quer abrir empresa, não sei o quê. E meu pai falava uma coisa muito, muito, assim, meu pai foi um mentor muito forte para mim. Então ele falava assim, primeiro que você tem que focar nas suas coisas boas e não nos seus defeitos. Né? A educação americana, ela não te bota de recuperação na matemática que você vai mal. Ela te bota em aulas específicas de artes, de música, caso esse seja o seu ponto forte. E aí o que ele faz? Ele maximiza aquilo que tem de bom em você. É isso aí. Né? Então, esse é outro ponto que a gente tem que olhar também. O que eu sou melhor? Eu sempre fui muito boa de comunicação, eu gostava muito de infraestrutura, eu gostava mais dessa parte root, sabe? De data center, eu vim de infra, né? De atendimento, de falar com as pessoas e tudo mais. Então, maximizei esse ponto forte meu. Tenho outros N pontos fracos, né? Mas maximizei isso. E outra coisa que ele falava também é que a gente tem que roer bastante osso antes do resultado vir. Isso aí para todo mundo. É só a geração de hoje, principalmente, precisa entender isso, que as coisas não vão acontecer assim, é toda uma história. O seu exemplo é um exemplo clássico, né? E assim, exige muito amor e dedicação para fazer isso, né, Cláudia? Não adianta você chegar lá e de mau humor lá na Brahma, lá atrás, e caiu a fibra, e daí não tem nada a ver com isso, não é meu problema. Com certeza, se você tivesse esse tipo de mindset, você não estaria aí sentando na cadeira que você está sentando hoje, você não teria essa história que você construiu aí, passando por tão grandes empresas. Falando em mau humor, todo mundo tem dia ruim, né? Também claro. Tem os mesmos. Então, meu time isso é normal. diga, coitado. Não é normal. Coitado, tem dia que fala, não, você tá atacada hoje. Mas a gente mas é normal. Eu também tenho o meu semanalmente, entendeu? Infelizmente. Quando os pedidos não chegam, eu tenho o meu semanalmente, entendeu? Não sei se chega no semanal, não, mas a gente tem. Não, mas faz parte.
Gomes, vou ser sincero, irmão, como é que você tá aguentando essa tua vida aí de gastar 50% do seu salário com ração pra 14 gatos e 15 cachorros? Não. Era 50% do meu salário. Era, meu amigo. Agora eu consegui um cupom de 20%, gasto só 30%. Então melhorou bastante. Pô, cara, eu acho que vou comprar outro cachorro. Você sempre falou da questão do jornalista e tal, e agora, cara, você tá aí realizando talvez um sonho, sendo coautora desse livro. Conta pra gente, primeiro, qual é a sensação e fala um pouco mais desse livro que tá pra ser lançado, pode falar aqui a data pra gente, dar todos os detalhes. Vamos fazer aqui, um jabá, vai deixar também, tudo né? na descrição. Vamos deixar a descrição do episódio, porque eu acho o livro sensacional, é uma coisa que eu acho que eu já dou parabéns antes de você começar a falar, porque eu já vi nas mídias sociais. E eu acho que estou bem empolgado aí com esse lançamento que está chegando já, né, Cláudia? Então, foi assim, o ano passado eu estava fazendo mestrado, e assim, meu plano B é dar aula. Sempre gostei de dar aula e estou me preparando para a carreira acadêmica, né? Lá na frente e tal, é o que eu quero. E aí comecei a fazer o mestrado, não sabia o que era, me arrependi profundamente, estou brincando. Como a gente tinha começado, tem que terminar, infelizmente. Deixa meu orientador ouvir isso. Não, brincadeira. Não, mas é muito puxado, é um mestrado profissional, e aí você tem que manter, né? Tudo. O meu orientador fala que é o tripé, né? Família, profissão e o estudo, a carreira acadêmica. Então é bem puxado. Comecei a fazer, e ali eu escrevi um artigo, né? Que eu entrei com. Eu sempre fui mais eu gosto mais de gente do que de computador, tá, gente? Sempre. Então, esse é o ponto. E aí eu escrevi um artigo sobre característica do líder digital. E o artigo ficou bom. Me inscrevi no primeiro ano do mestrado. Pesquisei, escrevi e falei, esse vai ser minha tese. Né? Depois de 2 anos você tem que apresentar a sua tese. E aí, escrevi o artigo, apresentei no congresso, tudo indo bem. Uma semana antes, né, eu tenho um problema com tomada de decisão das coisas. Uma semana antes comecei a entrar com crise existencial. Falei, não acho que é esse meu tema. Acho que não vai dar certo, parece que eu não estou gostando mais desse tema, não sei o quê. E eu tinha que submeter o tema até 23h59. Abri uma garrafa de vinho e falei, deixa eu tomar um vinho aqui, o que eu posso escrever, não sei o quê. E aí meu orientador falou a seguinte frase para mim, olha, Cláudia, você tem que pesquisar aquela pergunta que te fizeram a vida inteira e aquilo pelo qual você quer ser lembrado. Eu falei, a pergunta que me fazem a vida inteira é como é que eu sou mulher e estou na área de tecnologia, como é que eu cheguei onde eu cheguei. Foi mais ou menos a pergunta que vocês me fizeram. Eu falei, eu posso falar de equidade de gênero na área de TI. Eu falei, mas nossa, mas não pesquisei nada, falta uma semana para eu fazer a pré-defesa na banca, né? Aí falei, vou arriscar. E eu falei, mas é um tema meio de psicologia, né? Eu estou no mestrado profissional de tecnologia, como é que eu vou associar, né, com ESG, essas coisas, né? De sustentabilidade, né? Enfim. Escrevi um e-mail para o professor todo cuidadoso. Né? Olha, professor, o que você acha desse tema, tal? E mandei. Eu falei, mandei e fui dormir. Falei, vou dormir. Aí ele respondeu para mim, olha, adorei. Eu falei, e agora ferrou. Ferrou muito. Eu tô errada, eu tenho uma semana para pesquisar tudo que eu deveria ter pesquisado em 1 ano e meio. Bom, resumindo, eu peguei Covid nessa semana, as coisas não são fáceis. Peguei Covid nessa semana, mas eu tinha feito uma pesquisa lá, submeti na banca, passou. Cara, mas é muito difícil fazer uma pesquisa sobre esse tema, porque ele envolve psicologia, ele envolve antropologia, envolve a própria área de tecnologia da informação, condições econômicas. Então, você imagina você olhando tudo isso, né, e pensando em como que eu ia montar isso ao longo do tempo. Bom, resumo. Fiz o mestrado e nesse ínterim, por isso que eu falo, você não pode desperdiçar as oportunidades que a vida te dá. Eu estava bem ferrada de trabalho, tinha entrado na PETS, estava fazendo a tese, então estava horrorosa, né? Super ocupada. E aí, recebi o convite para um livro de equidade de gênero, de mulheres na tecnologia. Falei, meu sonho é escrever um livro e tal. Como é que eu vou deixar isso passar? Mas talvez eu não entregue a tese. Falei, vou fazer tudo. Dormir é uma mera formalidade, né? Vamos pra lá. Vou fazer tudo. É um capítulo só. Falei, tomara que baixe um santo lá, eu escrevo esse negócio e sai. Beleza. E aí escrevi. Eu lembro que eu tinha perdido... deu uma crise.
na empresa que eu estava trabalhando, parou o sistema, entrei numa Claro, sala porque, de né? quiz. Covid, mas os caras tem que dar uma crise também, né? Sempre. Eu dei o exemplo lá da Ambev por causa disso, não mudou nada, eu lembro as mesmas coisas. E aí acabou a crise, eu não consegui dormir, porque subiu aquela adrenalina, né, da sala de guerra. Eu falei, putz, vou escrever o livro. Sentei numa sentada, papapá, escrevi o livro, e é assim que eu dou conta das coisas. É numa sentada. E assim saiu o capítulo. E até a revisora falou para mim, olha, Cláudia, você já pensou em escrever? Eu falei, já! a revisão veio bonitinha, tal. É um negócio que eu gosto de fazer. E aí escrevi, então o livro, só falando para vocês, o nome é Mulheres na Tecnologia, vai ser lançado agora dia 24 de junho, às 19 horas, na Livraria Cultura da Paulista. Legal. E ali vou dar meu primeiro autógrafo. Gente, não me deixe sozinha aqui, tem noiva na igreja. Com certeza. Vamos colocar, inclusive, colocar na descrição do episódio, já vamos, deixa eu anotar aqui. Que dia que vai ser? Dia 24 de junho. 24, não me deixem sozinho, senão Peraí que já vou pegar uma passagem aqui. Sensacional. Pra vocês eu mando remoto, que vocês estão muito remotos. Não, a gente vai muito a São Paulo mesmo, vai que coincide, tô falando sério. Não, então faz coincidir aí, Diogo. Vamos dar um jeito aí, vamos tentar assim, com certeza, porque a gente sempre tá aí no evento, etc. E aí, como desgraça e benção um pouco é bobagem, passou um tempo, me chamaram para escrever outro. Mais um, pronto. Que é o TI de Salto 2, aí, que é a Silvia, né, que me chamou como convidada. E esse vai ser lançado dia 6 de agosto. Eu não falei muito dele nas redes sociais ainda, porque a gente ainda está preparando a arte, ele está saindo ainda. Spoiler! E o que acontece com esse foi engraçado, porque eu falei, putz, já contei minha história, não tenho mais nada para contar, né? Eu vou falar do quê? Falei, não pode ser repetido. Né? História de vida a gente tem uma só. Não tem como. E aí esse foi especialmente desafiador, porque esse eu já contei um pouco da minha trajetória, mais com esse viés de como que eu comecei a incentivar a mulherada, né, na área de tecnologia. Então esse é bem voltado para equidade de gênero, mulheres na TI e tudo mais. Então são dois livros completamente diferentes. Cara, eu não quero te desanimar com essa história de contar a história mais uma vez, mas a gente tem aí Jesus, ele tem 4 evangelhos. Né? É a mesma história de 4 pontos de vista diferentes. Então, assim, existem possibilidades para vender o mesmo livro mais uma vez, viu? Vou te deixar a dica que a Bíblia é o mais vendido do mundo. Tá longe disso, mas é mais ou menos, foi inspiração. É a mesma história contada de várias formas. É isso, foi inspiração. Não tinha pensado nisso, vocês têm razão. Então cabe mais 2, né? Tô aberto. Tá vendo? Mas resumindo, no final deu tempo de fazer tudo, mas tudo na base de checklist, gente. É fantástica a história que você acabou de contar aqui pra gente, Cláudia. E assim, com todo esse ânimo que você tem, você demonstra na sua voz, e eu imagino que deve ser muito, muito divertido e trabalhar contigo, né? Que você deve passar isso pra sua equipe. E eu queria que você falasse pra gente, assim, pra galera que tá começando, a galera que às vezes se vê estagnada numa empresa, que a gente conhece muitos colegas que tá lá, às vezes tá, tô ali aqui na infra aqui há 8, 9 anos e às vezes não, por medo, por alguma razão, não sai ali daquele mesmo posto. Como é que dica que você daria para a pessoa começar a se destacar? Eu acho que uma das que você já falou é que não se trata apenas da máquina, né? A comunicação e o ser humano é muito importante. Uma lição que eu tirei já aqui de você falando é que saber se comunicar e saber conversar e entender e vestir a camisa é uma dessas dicas. Mas eu queria que você falasse um pouco o que você poderia passar para esses profissionais, seja início de carreira, ou seja aqueles que se veem hoje talvez estagnados ou pensando em, eu queria ir dar um próximo passo, eu não sei por que não acontece comigo, alguma coisa assim, Cláudia. Você sabe, Diogo, que eu faço muita reunião de one-on-one, né? Reunião individual com pessoas que passaram aí, que eu tive, né, a oportunidade de liderar e até de ser liderada. E uma das coisas que eu pergunto é o que a pessoa quer para a vida dela. E eu já recebi todo tipo de resposta, algumas muito engraçadas, que eu posso compartilhar aqui, porque eu não vou gerar identidade. Claro. Normalmente o pessoal tem um plano de carreira, tudo direitinho, mas tem pessoas que não fazem a mínima ideia para onde vai.
Sério? Né? Não tem a mínima ideia para onde é. Se você não souber para onde você não vai saber se você está no lugar certo, você não vai saber se está fazendo a coisa certa, você não vai saber se você está feliz onde você está. Então, assim, você não precisa enxergar o final da estrada. Você pode já aplicar métodos ágeis para sua vida. Vai Exato. vai no incremental, mas pelo menos a próxima sprint você tem que saber. Tem que saber o próximo sprint. Eu adoro citar Lewis Carroll, que lá no no País das Maravilhas. Eu amo Alice, amo. Não é fantástico? E a pergunta é, como é que eu faço para sair daqui? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, entendeu? Então, exatamente. Então, assim, primeira coisa, eu acho que você tem que ter um plano de carreira. Eu lá atrás, eu falei, quero sentar numa cadeira de diretoria. Lá atrás. E aí, eu fui guiando tanto, né, as empresas por onde eu passei, quanto as coisas que eu estudava para isso. Então, eu fiz MBA de finanças, porque eu não entendia de nada, de coisa nenhuma de orçamento. Sofri que deu uma desgraça, porque não gosto, mas fiz. Né? Então, hoje eu consigo sentar com uma área de contábil, consigo discutir de uma maneira mais estratégica. Então, eu vou trilhando, sabe? Tem que ter um plano. Se você é analógico, bota o plano no papel, se não, escreve aí no seu tablet. Seu é alguma coisa. Mas escrevam, tá? Pede para Alexa lembrar, não sei. Tá? Então, assim, acho tem que ter mentalizar e escrever qual que são os seus objetivos. Tem que seguir também. Então, não adianta você escrever lá, que nem, né, os propósitos de ano novo, que, né, o da dieta tá sempre ali, né? Mas se não seguir, não adianta. O de carreira eu procurei seguir direitinho. E até, vocês viram, eu tenho o plano B, né? Então, eu acho que a primeira coisa é isso, saber se comunicar, saber onde você quer ir, ter clareza, né, onde você quer ir. Não precisa ver a estrada final, porque esse negócio também que a sociedade cobra da gente. Tem que ter propósito. Pelo amor de Deus, gente, eu não sei meu propósito até hoje, eu tô seguindo. O tal do Ikigai lá, qual que é o seu Ikigai? Até hoje você não descobriu. Nossa, é uma pressão em cima da gente que não dá. Agora, se você está numa empresa, que você falou, né, deu o exemplo do seu colega, estagnado, infeliz, triste, você acha que você vai conseguir se comunicar bem? Não vai. Você acha que você vai ter energia para você montar um plano e seguir seu plano? Não vai. Então, assim, muitas vezes eu estagnei e por N motivos. E aí, o que eu procurei fazer foi realmente seguir o meu plano, que seja você também escolher a empresa onde você trabalha. Né? E tem que ser uma empresa com qual você identifica. Hoje na PET estou super feliz, porque eu gosto de bicho, né? A gente tem o programa DOT, né? Então tem todo um propósito por trás. Mas contando a história divertida de um desses casos, olha o que é ser líder, né? Uma vez eu cheguei para era um menino, eu devia ter o dobro da idade dele, e eu falei para ele assim, e aí? Você tem que estar preparado para receber qualquer tipo de resposta, né? Eu falei, e aí, o que você quer? Né? Para onde você quer estar daqui a um tempo? E ele, mas qual tempo? Eu falei assim, o tempo que você achar que der, a tua próxima sprint. Porque esse negócio também onde você vai estar daqui 5 anos é um saco de você escutar, né? 5 anos para mim pode ser diferente de 5 anos para você. Né? E eu falei assim, a sua próxima sprint. Tal. Ele falou, aqui não é. E eu falei, ai, Jesus. Aí aqueles 5 segundos, né? E agora? Caramba, como eu saio dessa, né? Eu falei, dei aquela engolida, né? Falei, então, mas me conta mais, fala mais, né? O que você quer? Ele falou, eu quero abrir uma startup, dessas que sai show. Falei, cara, se eu tiver dinheiro, eu vou investir na tua startup, adorei o negócio. Falei, então, faça o seguinte, use a sua trajetória aqui para você chegar onde você quer. Você vai poder aprender, desenvolver aqui, etc, etc, etc. Então foi mais ou menos a resposta que teve. Escuta de tudo, né? Nossa, mas esse foi muito verdadeiro, hein, cara? Sincero, foi sincero. Super sincero. E ó, era um prodígio, menino, tá? E Sério? ele realmente botou o esforço dele para adquirir conhecimento. Ele tá no mercado de trabalho até hoje, mas vira e mexe, eu ainda pergunto para ele, e aí, dia que sai a cervejaria? Aí ele fala, tô tocando em paralelo. Eu falei, isso mesmo, é isso aí. Você, na verdade, convergiu o que poderia ser uma frustração dele em energia para que ele se desenvolva mais, né? Isso é liderança, né? E isso até é você fantástico. saber identificar se a pessoa está no lugar certo, se a pessoa está feliz, se a pessoa não está. Mas não é todo líder que sabe fazer isso. E a gente também aprende com o tempo. E às vezes você deixa passar, porque tem pessoa que é mais fechada, que não vai se comunicar com você desse jeito. E quanto mais você sobe, mais longe você fica das pessoas, porque cria uma cadeia. Então você tem que formar também boas camadas de liderança, né? Porque são eles que vão ser seus intérpretes dali para baixo.
Então vai complicando. Mas no que eu posso, eu tento me aproximar do time, conversar com eles e tudo mais, que eu acho que isso também é um caminho, né, de você fazer a diferença também na vida das pessoas, sabe? Com certeza, né, Cláudio? É fantástico. Se for uma coisa aí que para mim eu valorizo muito, que é justamente a questão de formar a cadeia, né? Porque principalmente quando você tá lá em cima, se você não tiver ou pessoas abaixo ali que realmente sigam o seu modelo de que você gostaria que fosse da liderança, de ter esse mesmo tato, essa mesma personalidade que você tenta transparecer para o time, muito dificilmente o seu time vai ter sua identidade, né? Isso aí é algo que realmente eu valorizo muito no dia a dia, e eu acho que é fundamental para aquele time ter a identidade que você gostaria que ele tivesse. E é claro que acaba alguma coisa perdendo no caminho, mas no geral você consegue ali aplicar a identidade de liderança e o tipo de liderança que você gostaria, né, Cláudia? É isso aí. Eu trabalhei numa empresa que eu admirava muito a presidência, muito, né? E o negócio não descia direito, cara. Eu comecei a falar, ó, fulano falou naquele negócio assim, que era assim, 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 vamos nesse caminho? Você não acha que tá mais de acordo, assim, né, com o que fulano tá falando? Então, aos poucos, você tenta influenciar. E aí, o resultado são dois, quando você tá, né, insatisfeito numa posição. Ou você consegue transformar, né, e aí é ótimo, porque, pô, aí você tá fazendo a diferença ali naquele meio para você e para o pessoal que está ao redor, ou você não consegue, porque não combina com você aquela cultura. E aí, cara, não tem outra alternativa. É o que eu falo para o pessoal que trabalha comigo, cara. Não dá, entendeu? Se você não dá match com a cultura da empresa, e a maturidade te ensina isso, até você, né, escolher onde você trabalhar, você tem que escolher bem. A escolha também parte de nós, né? Eu acho que esse é um ponto cada vez mais importante. Não, com toda certeza. Fantástico. Tem tanta coisa boa para se tirar dessas últimas suas colocações que são assim fantásticos. Não, olha só, eu li um livro que me marcou muito, onde uma criança que não sabia qual o próximo passo a dar, porque não conseguia ver o caminho inteiro, né? Então ela conversando com o cavalo perguntava para ela: você enxerga o próximo passo? E aí a criança disse que sim, então esse é o próximo passo, né? Então, para as pessoas que são overthinkers, né? As pessoas que têm dificuldade de ver o próximo passo, até compartilhei isso com alguém que eu amo muito, que é justamente enxerga o próximo passo, né? Você não precisa enxergar o caminho inteiro. Se você enxergar o próximo passo é suficiente, né? O próximo sprint ele é suficiente, você não precisa enxergar o final da jornada, ninguém enxerga o final da jornada. Hoje existe muita pressão, né? Esses dias eu sentei com uma colega minha na mesa, ela falou assim: nossa, você escreveu 2 livros, você fez um mestrado, e eu não fiz nada nesse ano passado, eu só andei de bicicleta. Eu falei: você tá feliz andando de bicicleta? Pronto. Não, tô feliz, então pronto. Então assim, porque as redes sociais passam uma visão também muito errada das coisas, né? Não é só felicidade no meio de escrita de 2 caminhos de livro. Muitas vezes deixei meu filho sozinho em casa. Então assim, ele reclamou, falou que só vai fazer mestrado enquanto ele não tiver filhos. Então, assim, são coisas que você sempre faz troca, né? Você sempre está fazendo trade-off. A rede social é mostra a parte boa, né? Essa é onde a gente publica ali, ninguém vai na rede social e vai publicar essas questões, né? Porque não faz parte. Você já viram um post do LinkedIn de fracasso? Meu, bomba! 300 compartilhamentos. Mais ou menos. Não é? Mais ou menos isso. Porque eu falei, nossa, o pessoal gosta de sofrimento alheio, né? A gente podia lançar uma rede nova, Fracassadinho. Isso! Tô dentro. Fracassadinho é ótimo, cara. Uma história de insucesso. Seus projetos que não deram certo, projetos que deram errado, tem sucesso, vamos mostrar. Eu vou dizer que eu vou finalmente ser popular em alguma rede. Bombar lá. Cara, como assim? Você tem 2 milhões de seguidores, velho? Está crescendo. Eu vou conseguir escrever vários capítulos. Acho que todos nós vamos, velho. Não tem como, é a vida. Se todo mundo for sincero, vai bombar a sua rede, entendeu? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Né? E a forma como... É até uma coisa importante ser falada, né? Quando a gente tem a oportunidade de conversar
com grandes lideranças e fala, nossa, ou existem essas dificuldades, né? Porque o jovem que cresce nessa realidade de rede social hoje tem realmente a sensação de que a vida de algumas pessoas é só conquista, é só champanhe, e não é assim. Não mesmo, né? Com certeza não é. E, assim, definitivamente não eu acho que é muito mais suor do que glamour. Quando o pessoal brinca comigo, eu falo, você não sabe as noites que eu passei acordado estudando. Eu lembro o primeiro treinamento de arte que eu fui dar na IBM, que era para uma turma de só gente mais velha que eu. Eu tava morrendo de medo, eu devia ter uns 20 anos. E ali tinha executivo, e eu era uma pessoa de suporte. E eu nunca tinha dado treinamento de arte, eu aceitei, assim, também aceitando as oportunidades que a vida dá. E eu falei assim, sabe como é que vai acontecer? Eu aprender a fazer diferente, a fazer certo, né? Vou correr o risco. Então, acho que um pouco também é você ter coragem de tomar risco. E aí, essa mensagem é mais para as meninas. As meninas têm mais medo de tomar risco. Né? Acha que tem que estar 100% preparada. Eu acho que por conta dessa educação que meu pai me deu, tipo, valoriza seu ponto forte, né? Vai roer osso, as coisas não começam perfeitas de uma vez e tudo mais. Eu meio que fui tocando a vida desse jeito. Acho que não é todo mundo que tem esse tipo de direcionamento. Então, assim, é muita autocobrança, né? Então, tem até pesquisa do LinkedIn que fala que os homens precisam ter 60% dos requisitos preenchidos de uma vaga para se inscrever. Mulher, 100%. Pensa. Eu vejo isso aqui em casa. Minha esposa é da área técnica e, assim, se ela não tá 100% sabendo de tudo, ela vai entrar insegura para dar um treinamento ou para fazer uma apresentação. Ela sabe, ela sabe 99%. Mas se ela não entra 100%, ela já não é, ela entra com um pouquinho de insegurança e tal. Que não precisa, né? 99 já tá bom. Quando a gente é minoria, quando a gente se coloca numa posição de minoria, a gente sempre vai ser holofote. Então, por exemplo, eu estava na faculdade, no colégio técnico, eu ia bem, nossa, uma menina vai bem na área técnica. Se eu fosse mal, uma menina, mal não consegue fazer derivada integral. É desse jeito. Então, assim, você sempre está numa posição de holofote. Então, normalmente, a gente se cobra mais, por quê? Porque a gente é cobrada mais. A gente é mais questionada, como a Silvia disse, né, na outra sessão que vocês fizeram. Então, assim, isso vai minando um pouco a confiança das meninas. De uma maneira, socialmente falando, a gente vai aprendendo com a sociedade. Né? Então, tem estudos e mais estudos. Eu ficaria aqui 2 horas falando de equidade de gênero com vocês, né? Mas é uma consequência. E é uma consequência até das mulheres. Vou contar uma história para vocês. Fui contratar uma pessoa para reportar direto para mim, mulher. Tá? E no shortlist, né, na lista mais curta que eu sempre procuro deixar um homem e uma mulher. E ali eu vou para a pessoa que está mais preparada para o cargo, porque eu gosto de ser justa. Mas eu sempre procuro deixar na lista, né, para garantir a equidade. O homem, e era um cargo muito técnico, tá? Muito técnico mesmo, bem diferentão de ter mulher. E a Cláudia, que está estudando esse ponto há 2 anos, tá? Eu estou estudando isso faz 2 anos. O homem, eu fiz a entrevista em 1 hora. Falei, esse cara é bom, beleza, tá. Beleza. A mulher tinha curso em tudo quanto é lugar que vocês imaginarem. Passou em todos os requisitos técnicos. Eu fiquei sabatinando a menina 2 horas. 2 horas. Até um ponto que eu parei, porque aí caiu a minha ficha, porque eu estou estudando o assunto, e falei assim, será que se fosse um menino eu estava perguntando tanto assim? Então, assim, existe também, é social, gente, não é culpa de ninguém, não é culpa de menino, não é culpa de menina, é culpa do meio que a gente foi criado. Então, quando a gente fala de mulheres em tecnologia, a gente não está falando de trair currículo para mulher, nada disso. A gente está falando da condição de trabalho, da condição de ser mãe dentro de uma empresa, da mentoria para a pessoa, para acabar com essa, né, essa minada que a gente tem de confiança que acontece. Ensinar os meninos de todos os vieses, né, e todos os preconceitos que a gente tem, os meninos e as meninas, nesse caso aconteceu comigo. E lá atrás, dar uma educação mais igualzinha para os nossos filhos. Vou dar um exemplo, eu não sei fazer menina, eu tenho 2 filhos homens. Um de 9 e um de 19. E aí o meu de 19 já está fazendo ciência da computação, coitado. Eu tentei tirar ele desse mundo, mas não teve jeito. Não teve jeito. E o menino tá mexendo com o computador, gosta muito, né? De jogo, essas coisas, né? Ok. E eu tenho uma vizinha que é super zen,
né? A casa dela é cheia de pinturas e ela tem 2 meninas. E esses dias eu fui na casa dela, olhei para as paredes, tudo pintado, cheio de pincel, cheio de guache. Falei, gente, não deu um pincel na mão do meu filho. Eu falei, como esse menino pode um dia pensar em fazer alguma coisa relacionada às artes se eu nunca incentivei ele nisso? Então, a equidade de gênero começa lá atrás, dentro da nossa casa, na nossa educação, entendeu? Eu acho que eu só achei possível a área de tecnologia cheia de meninos e tudo mais, porque eu tive um pai que tocou isso muito também de boa, entendeu? E uma mentoria se deixou boa. entrar debaixo do caminhão e ver que não tinha, que não era uma área proibida, né? E detalhe, era proibido pro meu irmão, porque meu pai morria de medo do meu irmão virar mecânico. Sério? Olha só. Que coisa, cara. Sério mesmo. E aí meu irmão nunca foi, acabou fazendo direito, virou promotor depois, e eu acabei indo para esse lado, né? Então são trajetórias. Fantástico. Eu devo mencionar, Cláudia, que você é muito corajosa. Você mete a cara e vai. As suas ideias são sempre ousadas. Todas as coisas que você está contando pra gente, você é arrojada. Né? Vou para um convento, então. Eu fiquei assim, uau! Eu também. É muito arrojado, é muito corajoso, né? Assim, você realmente ninguém te para. Se tiver que te parar é porque você decidiu parar. Então isso é muito legal. Queridos irmãos, hoje explicaremos o que é uma VPN, Virtual Private Network, ou VPN, é uma rede, é uma solução simples para proteger a sua privacidade online. Ela é básica, importante. Uma VPN criptografa a sua passagem pela internet e por outras redes. Navegar desprotegido hoje em dia é um sacrilégio. Posso ouvir um amém? Amém! Cláudia, você surpreende, tá? Assim, a forma como você veio construindo sua carreira até aqui é fantástico, é inspirador, né? E é claro que eu tenho que te perguntar o que você pretende daqui a 5 anos. Só de sacanagem. Onde é que você se vê daqui a 5 anos? É melhor. Isso é demais, é de sacanagem. Mas é uma pergunta muito complicada, né? Mais 5 anos hoje em dia, né, cara? Cara, daqui 5 anos eu não sei. Não, vamos mudar. Qual que é o próximo sprint, então, né? Não, porque, olha só, ela tá conseguindo, depois de todos esses anos, isso é uma coisa fantástica, me deixa arrepiado, porque assim, ela queria ser jornalista, né? E, na verdade, eu acho que ela queria contar histórias, entendeu? E agora ela tem uma história fantástica para contar, ela tem experiência demais para dividir, né? Ela pensa em ir para uma sala de aula. Eu acho que o sonho dela, na verdade, estava ali com esse nome de jornalista, mas eu acho que o lance dela é contar histórias, é realmente inspirar pessoas. Inspirar pessoas, acho que é por aí. A pessoa já falou que eu devia fazer coaching, mas enfim, nunca fiz o curso, acho que tô... bom, próximo sprint, eu acho que eu tenho um ciclo para fechar na Pets, tem bastante coisa para fazer lá. Então, a Pets é uma empresa que começou com 20 lojas e hoje está com 200, e a área de tecnologia precisa pegar esse passo, né? Então, tem todo um legado ali que a gente precisa tratar. Então, é bastante coisa para fazer, é um time sensacional que está comigo. Então, tem um ciclo para fechar lá. Em paralelo, porque eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Vou seguir, né, a carreira acadêmica, então talvez eu faça um doutorado do ano que vem, né, para continuar. E eu quero transformar a minha tese de mestrado num livro, mas é um livro escrito solo mesmo. Então, fantástico. Um livro de mulheres na tecnologia, falando um pouquinho de equidade de gênero, falando de
de uma maneira mais técnica mesmo, para a gente conhecer o que é o Contando a sua história de outro ponto de vista. Aí vai ser a terceira e eu ainda vou ter a quarta para queimar. Só para não competir com ele, porque daí seria muito Não precisa competir. Você é muito jovem e já tá indo pra terceira, então assim. Não, isso não. Então acho que é isso. E em paralelo, eu acho que você tem que se divertir no caminho, né? Eu sempre, quando vocês falam que trabalhar comigo é divertido, porque eu brinco com o meu time, falo, se tiver alguém feliz aqui, não. Porque a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho, gente. De tecnologia, então, é realmente a maior parte. Com certeza. Então, assim, se você não tiver com pessoas que você gosta, com pessoas que você se divirta, né? Tem dia que sai xingo, tem dia que você tá no faz parte. Né? Cláudia, isso é uma coisa que eu falo aqui frequentemente na empresa, a gente fala com as nossas equipes, assim, inclusive nossa equipe com orgulho, a gente pode dizer que 60% da nossa equipe é de mulheres hoje, né? E uma coisa que eu sempre digo que o nosso trabalho aqui é um lugar para você estar feliz, entendeu? Então, assim, na segunda-feira você tem que estar feliz, tem que estar bem disposto, né? E assim, já faz alguns anos que toda segunda-feira eles fingem para mim que estão felizes. E até essa parte eu já não sei. E você finge que acredita e dá tudo certo, né? Não, mas olha só, eu falo, você tem que setar expectativa também, né? Eu falo, gente, mas quando você tá naquele meio daquela sala de crise, aquele horror, vontade de sair correndo, né? E quando você tá né, você chegou numa posição executiva, você não tem pra quem pedir ajuda, tá? A ajuda é olhar para fornecedores certos, para pessoas de confiança, para amigos, para você obter opinião, porque não tem ninguém para cima para você perguntar. Você perguntar para a pessoa de cima, a pessoa fala tchau, você não precisa estar aqui. Né? Exato. Então, assim, em situações de crise, você também tem que se posicionar ali. E às vezes a gente está nessa situação que ninguém sabe para que lado correr. Aí eu falo, gente, calma, deixa eu explicar. São mais dias bons do que dias ruins. Hoje, especificamente, é um dia ruim. Mas vamos ter outros dias bons, vai passar e tudo mais. Então, eu acho que essa também, a gente tem a expectativa de ser feliz o tempo todo. Gente, é impossível. Não tem como. É impossível. Profissionalmente, então, porque se trabalhar fosse bom, eles não pagavam. Era voluntário, né? Seria voluntário. É isso. Então, assim, profissionalmente, então, é um ponto muito, muito crítico. Também você tem que setar a sua expectativa. Não adianta você achar que vai ser, né? Essa coisa da responsabilidade, ela é muito importante. Eu tenho uma história sobre isso. Quando eu fui morar sozinho a primeira vez, né, entrou um morcego dentro da minha casa, né? E aí, mano, não tem pai, eu vou chamar meu pai para botar o morcego para fora, vou chamar quem para botar o morcego para fora, né? Entrou, a responsabilidade é sua, não tem mais ninguém, você que tem que resolver. E não tinha YouTube pra você descobrir como tirar o morcego. Não tinha YouTube, não, então. Enfim, eu batizei o morcego de Sérgio, a gente teve uma longa amizade. Deixa ele ali pendurradinho de cabelo pra Mas baixo. quando eu morei sozinho também me aconteceu isso. Eu fui dormir na sala por uma semana. Eu fechei a porta do quarto e fui dormir na sala. Cara, você desliga a câmera, dá vontade de chorar, mas paciência, você com você ali, né? E os laços que você fez na vida, né? Então, se você fez um bom laço, você tem para quem ligar e falar assim, vem cá, como é que eu expando um morcego daqui, né? Nem que seja claro. Mas nesse ponto é importante você ter uma rede de apoio, né? Você ter gente com quem você contar, gente, você colocou de fornecedores, gente que está por trás, porque nós aqui, no nosso papel de acesso software, esse é diário nosso, né? De vez em quando a gente, de vez em quando não, de vez em sempre, né? Tem alguma grande empresa ligando para a gente numa situação de crise que precisa de ajuda e vamos lá, vamos juntar o nosso time e descobrir como resolve essa questão, né? Porque a responsabilidade de vocês é muito grande também, porque é a rede de apoio, né? E a gente pode deixar o pessoal na mão. A gente também se fala bastante, né? Então, eu falo que pro bem ou pro mal, aquilo que você constrói com um, ele vai replicar assim, exponencialmente.
Com certeza. Porque a gente se fala bastante também no mercado. O mercado de TI, de novo, é uma bolinha. É uma bolinha, a gente, Sim. você vai nos eventos, é sempre as mesmas pessoas ali, às vezes troca de lugar para outro. Então, esse negócio de profissional chega e tentando acabar com o que o outro fez é a maior bobagem da vida dele, que amanhã ele pode estar em outra empresa e aquele profissional voltar lá e tudo acontecer, é uma bobagem que a gente vê acontecendo. Muitas vezes por vaidade, né, Cláudia? Às vezes a vaidade é um problema que eu costumo falar que realmente o ser humano tinha que eliminar e entender que vaidade não leva a nada, né? Você chega lá e querer ser o dono, o pai daquilo, você pode ser o adotivo, que vai levar aquele projeto em diante, vai aumentar ou guiar ele de outra forma, ou melhorar aquele projeto, mas chegar querendo matar um projeto é uma coisa muito feia e que realmente a equipe que tá lá e participou daquilo, pô, não quer dizer que eu perdi aqui 1 ano, 2 anos da minha vida em algo. Toda essa análise que a gente fez em conjunto, o cara lá tomou a decisão, mas a análise não é feita só pelo cara, né? Tem todo um processo e tal, que você acaba E é um mundinho pequeno, tá? Não é um mundinho muito grande, não. É um mundinho pequeno. E aí eu vou citar José Datrino, que é profeta gentileza, né? Que todo mundo podia olhar assim, é só um louco aí que está escrevendo. E eu chego em vários lugares do mundo e vejo frases do cara escritas. Eu cheguei em Portugal, eu fiquei até arrepiado, ver assim lá, gentileza gera gentileza, né? Então, assim, você construir boas relações em todo lugar, especialmente nesse mundinho da TI, é essencial, é muito importante. É isso mesmo. O meu estagiário hoje é superintendente. Então, assim, e hoje a gente troca figurinhas e tudo mais. Então, sensacional. Um dos meus estagiários, né? Então, e o que além de super realizada? Olha onde ele chegou, né? Enfim, eu acho isso super importante. Outra coisa que eu acho que o líder também precisa fazer e se preocupar é em formar um sucessor. O líder não está ali para aparecer sozinho. Né? Ele está ali para formar uma cadeia de sucessão, né? São as camadas, né, que a gente comentou. E até você crescer, né, poder crescer, vai depender de você ter um sucessor preparado. Então, isso é fundamental, inclusive. Fundamental. Sem vaidade, sabe? Sem vaidade nenhuma. É realmente passar a tudo que você sabe ali, sem medo, sem vaidade, aquela coisa ali, porque senão não vai acontecer, cara. E a gente vê isso muito, a questão, principalmente pessoas que estão ali tentando formar carreira, e tem algumas que tentam esconder o jogo, guardar para ela, achando que é a melhor maneira dela evoluir. E às vezes não é, né, Cláudia? Ali às vezes é justamente o problema, né? Às vezes, esse cara vai ficar sempre aqui, porque ele que sabe fazer isso aqui, ó, ele não passou para ninguém, não tem ninguém para substituir, ou ele vai sair daqui, ou a gente vai substituir o sistema dele, o jeito que ele faz. Então, isso aí é uma mensagem bem importante mesmo, né? E o mundo devolve, viu, gente? Eu achei uma pessoa no meu caminho que segurou muito, né? E ele segurou de uma situação assim que eu resolvi cair fora. Eu vi e falei, puta, vou atrasar minha carreira se eu ficar aqui. E anos depois a pessoa me procurou para pedir ajuda. E eu ajudei. Claro. Mas a carreira da pessoa não está no mesmo passo que poderia estar pela competência técnica da pessoa, sabe? Então, assim, eu acho que a pessoa que está começando agora na área de tecnologia também tem que preocupar com essa questão dos soft skills. Sabe por quê, gente? Por isso que eu falo que são pequenos sprints. Eu não sei se daqui 3 anos vai ter profissão de CIO. Eu não sei se vai ter a nossa profissão. Eu não sei se quem está desenvolvendo vai ser substituído por uma ferramenta de low-coder. Inteligência artificial, ninguém sabe, talvez. A gente não sabe o que está vindo por aí. O que vai sobrar? Vai sobrar o que você é. Vai sobrar a construção da tua história. Né? O que você não muda. Né? A não ser que você mude. Então, é competência técnica, né? E o que você é correndo junto. Soft skills é fundamental. Para você seguir o seu caminho. Isso aí. Considerações, Mr. Anderson? Sim, cara, com muito pesar a gente vai para considerações finais, porque... Mas vamos deixar aqui, já avisar a Cláudia, pedir para ela, para a gente convidar ela novamente, para ela aceitar. Vamos ter que fazer volume 1, volume 2, volume 3. Vamos, teremos... A gente nem entrou muito tecnicamente, né, cara? Do papo, pô. Não, são 4 volumes, já está profetizado aqui. Nós vamos pegar... trilogia, que é mais... Pode ser, mas a ideia é pegar essa história em pontos de vista diferentes. Vamos pegar mais da área técnica, pegar de outras coisas, que tem muitos lados pelos quais você pode inspirar essas pessoas e compartilhar experiências com a gente aqui também, que foi fantástico. Mas, em considerações finais, nós sempre deixamos aqui espaço aberto para você deixar
propagandas, deixar mensagem, deixar o que você quiser deixar, deixa aí teu Instagram, teu LinkedIn, o que você quiser, deixa que a gente vai estar publicando aqui com o maior prazer. Tá, joia. Bom, meu LinkedIn é C. Marquesani, sem propaganda, só não me deixem sozinha no lançamento do meu livro. De novo, 24 de junho. Vamos repetir aqui, dia 24 de junho, o lançamento do livro vai ser lá na Livraria Cultura da Paulista, às 19 horas. Cultura da Paulista. Às 19 horas, depois eu vou mandar o link para quem quiser comprar o livro antes. Vamos colocar na descrição também, né? Que o link porque no dia do lançamento pode faltar. Eu acho que para mim é um prazer estar aqui com vocês, de verdade mesmo. Eu acho que compartilhar a minha história é uma forma também de replicar e de inspirar outras pessoas. Acho que a gente só está no mundo mesmo para isso e vamos em frente. E precisando, pode contar aí com a trilogia que estou à disposição. Não, com certeza vamos convidar, Cláudia. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite e vir aqui compartilhar conosco essa sua história, essa bela história. Eu tenho certeza que a gente tem muito para falar, podemos gravar uma hora só, como é um dia na sala de guerra como um CIO, que deve ser emocionante realmente, deve ser um tema, tem muita coisa que a gente pode explorar, mas esse podcast aqui, galera, ouvintes que queira se inspirar e queira pensar em carreira, é obrigatório ouvir. Estou realmente assim, arrepiado com tudo que a gente conversou aqui. E parabéns por ser quem você é, Cláudia, por estar inspirando no seu dia a dia e poder transmitir isso também para outras pessoas. E a gente, como o nosso canal aqui, o Pod Café, a gente gosta de inspirar, é a nossa missão realmente. Eu tenho certeza que nossos ouvintes hoje vão sair daqui, vão pensar e vão fazer a listinha dele ali, quem sabe, fazer o próximo sprint. Eu já vou começar a usar a listinha, eu vou voltar pro papel. Analógico. Analógico. Valeu, gente. Obrigado. Este foi mais um episódio da 3ª temporada do Pod Café da TI. Um oferecimento AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Se você quer sugerir um tema ou falar com a nossa equipe, escreva para podcast@podcafeti.com.br. Edição e mixagem Marcos Gonçalves, locução e edição de áudio @MarcosGNC.